Eu só tive aula, acho que no 7º ano. Na verdade, o professor tinha pedido pra gente comprar o material, mas achei que ia até fazer uma coisa legal, mas aí não teve nada demais. Na verdade, nem teve arte, acho que foi demitido, uma coisa assim. Bem, no ensino fundamental, na época de estudo, eu quase não tinha arte. E a matéria, ela continua sendo da mesma maneira que é hoje, ela não tem importância. E, bem, a única experiência que eu tive era de pintar algumas coisas e tava bom, era só isso. Então, minha experiência com artes ensino fundamental foi meio baixo. O máximo que tive foi sobre cores frias, primárias e quentes, e ficou por aí mesmo. O máximo que a gente fazia era pintar algumas coisas e colorir, e foi só. Durante meu ensino fundamental eu fui apresentado para artes, acho que até a 4ª série na realidade, mas foi uma parada bem básica, para falar a verdade. Mas como se a própria instituição ela lidasse com uma injeção de linguiça, sabe? Bota a criancinha para pintar ou então desenhar e só isso mesmo. Nunca foi muito aprofundado. Cara, eu estudei numa escola muito boa no ensino fundamental. A minha mãe era professora de informática de lá. E eu lembro que tinha toda uma coisa assim, digital e tal, que era de pensar de uma forma digital. Eu tava começando a ter isso de computador e de como é que é isso. Tinha aquela coisa tipo de dia do índio, sabe? Umas coisas meio tipo como se a arte fosse fazer fantasia, fosse fazer faz de conta das coisas que existem. E por mais que fosse uma escola legal, acho que a arte não é isso, assim. Não é fazer de conta de uma coisa que realmente existe, é tipo levar em conta as coisas que existem. Analisando a vida dos outros que tiveram artes, eu acho que o ensino fundamental é mais voltado para poder estudo de pintura, desenho, essas coisas. E o ensino médio, eu também não tive artes no ensino médio, mas pelo que eu vejo é mais a teoria. Não muito. A importância continuou sendo pouca. No ensino médio eu só vi artes apenas no primeiro ano e não tinha muita matéria teórica, porque para mim seria importante saber da história e tudo mais. O que tinha mesmo era algo como fazer uma poesia e a professora não tava nem aí, só passava uma atividade e tava tipo a nota. Eu não tive aulas de artes no meu ensino médio, então eu não posso responder essa pergunta. Eu só tive aula de artes até a 4ª série. Após esse momento, nunca voltou a ser ofertado nas escolas por onde passei. O ensino médio não tem arte, pra começar. Tipo, eu acho que deve ser muito raro uma escola que tem ensino médio que tem arte, assim. Eu nem fiz o ensino médio inteiro, porque, tipo, é insuportável ficar lá dentro. Era a coisa menos artística que eu já vi na minha vida foi o ensino médio. Então, como eu já falei, eu não tive artes no ensino médio, mas durante as observações que eu tenho feito, eu percebo que os professores focam muito em Pablo Picasso, Salvador Dalí. Na verdade é o que vem nos livros, né? Tá trabalhando no livro didático. Bem, durante o meu percurso de vida, eu lembro de ter visto alguns artistas, na verdade, desculpa, como Michelangelo, Leonardo da Vinci, Tarsila do Amaral, e alguns artistas brasileiros, claro, e muito em sua maioria europeus. Em maioria são sempre europeus. Os únicos que eu tive contato foi Tarsila do Amaral, Romero Brito e Pablo Picasso só. Durante o meu percurso escolar, eu me recordo somente dos artistas assim mais padrões que a gente é apresentado, Picasso, por exemplo, mas nada que foi estudado a fundo. Se eu lembro dos principais artistas que eu conheci na escola, eu conheci o Picasso na escola, da Frida Kahlo,
E algumas coisas da literatura. Da literatura tem vários, assim, que eu conheci na escola que eu gostei. Tem o Manuel de Barros, tem o Manuel Bandeiras, tem uns caras romantistas que eu adorava também quando eu tinha, tipo, 15 anos. Assim. Mas foi meio básico mesmo, eu lembro disso. E depois eu levei isso para outros lugares, começou a ter uma dimensão, um peso, uma importância em outros lugares, fora da escola também. A arte ela é fundamental tanto quanto a matemática, português, história, porque ela vem para poder trabalhar e desenvolver a criação, tanto quando criança como quanto adulto. E ela faz a gente pensar, ela faz a gente refletir, ela faz a gente desenvolver os nossos sentidos. E isso nos ajuda tanto na vida profissional quanto na vida pessoal, enquanto ser humano. Bem, a arte, ela, eu acredito que ela não pode ser desvalorizada como ela é na escola, porque é uma matéria significativa. Por exemplo, você não vai desenvolver uma criatividade de senso artístico se não tiver essa matéria para te ajudar a desenvolver tal função. É isso. Então, eu acho que o ensino de artes para crianças ajuda a ter uma certa sensibilidade, um certo toque, um certo amor, uma certa compreensividade para as crianças ainda no âmbito escolar. Na minha opinião, como explicar? Qual a importância do ensino de artes? Eu acho que o ensino da arte ela valoriza muito uma das formas de saber, na realidade. E a parte do saber criativo, eu acredito que seja diretamente ligada ao ensino de artes. E boa parte das vezes quando você vai analisar o percurso escolar de qualquer pessoa, não só de quem está dentro, por exemplo, do ensino fundamental, mas fora dele também, o que é imposto a ele, são saberes específicos. E nem sempre o seu saber criativo ele é incentivado de alguma maneira. Eu acredito que o ensino de artes ele foca muito nessa parte e desenvolve muito da autonomia da pessoa, de ter criatividade, de ter capacidade de realizar as coisas da maneira dela. Mas eu acho que a escola, ela consegue falar sobre arte, mas ela não consegue ser artística. Porque ela é um lugar que é para regrar o corpo. É um lugar que é para prender o corpo. Então eu posso até conhecer alguma coisa, esbarrar ali em algum artista na escola, que depois eu vou achar interessante, depois vai me contribuir para alguma coisa. Mas a escola não é um lugar artístico. Bom, o ensino das artes nas escolas deveria englobar o teatro, a dança, a música, a pintura, mais também assim, né? Porque a gente vê a arte hoje trabalhado só no livro didático, não que seja uma coisa ruim, tá? A história também conta. Mas eu acho que a gente tem que adaptar para nossa realidade, para poder prender o jovem naquilo e desenvolver ele enquanto pessoa. Eu já falei. Bem, a arte, ela, eu acredito que ela não pode ser desvalorizada como ela é na escola, porque é uma matéria significativa. Por exemplo, você não vai desenvolver uma criatividade de senso artístico se não tiver essa matéria para te ajudar a desenvolver tal função. É isso. Eu acredito que tinha que ter mais, que as escolas deveriam dar mais importância, porque não tem isso de querer ser. Eu acho que as escolas têm que ter arte, porque as poucas que tem não dá muito valor e o restante não tem, então ela não tem nem contato básico com a aula de arte. Na minha opinião, diferente de como ele é feito agora, eu acho que deveria deixar de acontecer esse enfoque em um tipo específico de arte e incentivar mais essa parte do saber criativo. Eu acho que quando a gente pergunta como deveria ser a matéria, eu acho que a gente tem tendência a limitar muito como ela poderia ser na realidade. Eu acho que você trabalhar isso de uma maneira mais ampla, dando enfoque não só a uma área específica da arte, mas trabalhando a arte como um todo, eu acho que você desenvolveria esse saber criativo da pessoa.
Eu acho que existem poucos professores, pelo menos na nossa região, formados na artes. Só que, assim, os que têm, eu acho que há uma certa dificuldade de ser contratado, porque a arte ela ainda não é vista como uma matéria importante nas escolas. Então, ela não recebe essa tal importância, então quem acaba ministrando as aulas de arte é qualquer professor que esteja disponível. A gente tem visto isso muito e, assim, infelizmente, mas a gente está tentando mudar isso agora, se formando em artes, entendeu? Para fazer... Bem, o professor, ele encontra a dificuldade justamente após a sua formação, porque o mercado de trabalho acaba sendo fechado. Digo também em relação aos concursos públicos, por exemplo, de professores. Não existem muitas vagas para professores de artes, o que acaba acontecendo de ter um professor de uma matéria distinta dando essa matéria de artes. Na minha opinião, acho que a maior dificuldade é a desvalorização do ensino da arte em si. Eu acho que esse enfoque nos outros saberes e dispensando quase que totalmente um saber criativo que é muito importante, não só na formação da pessoa como aluno, mas ela como pessoa realmente. Esse processo de autonomia, de encontrar algo que ela gosta e que ela saiba desenvolver ou tenha facilidade ou afinidade para desenvolver. Eu acho que essa falta de enfoque ela dificulta muito o processo do trabalho do professor em si. Já que quando você... É tão raro você ter um professor de artes e quando você tem um professor de artes, ele na realidade tem um trabalho de desconstruir para você esse processo de enfoque num saber que não é o prático e para depois passar aquilo para você, entende? Eu acho que além da desvalorização em si monetária do trabalho de professor, eu acho que o trabalho maior dentro da arte é essa desconstrução de uma outra maneira de aprender para que seja passado um saber criativo para o aluno. Ele é contratado para fazer um trabalhinho de faz de conta nas escolas. Ele não tem material necessário. Ele é como se o artista ele fosse tratado com pouca seriedade, porque ele sai daquilo que é confortável de você contratar, daquilo que é esperado. Ele vai querer inventar, ser criativo com aquilo que foi proposto. Então ele é levado um pouco a sério. No mercado de trabalho em geral, mas principalmente na educação, assim. Você vê que a Ione, por exemplo, que é uma profissional aqui da arte, que dá aula no CIEPS, né? Ela não recebe material, nem tempo, e todas as críticas que ela faz a método de ensino da escola são levadas pouco a sério em relação aos outros professores de outras matérias. Quando eu entrei aqui na UFSB, eu fiquei sabendo que aqui teria música, que era a área que eu queria. Mas quando eu entrei aqui, tive minha primeira decepção que não ia ter música. Então, devido aos cursos que tinham, o único que eu me identifiquei, que também seria mais próximo disso, seria o bacharelado em artes. Comecei a fazer, e aí decidi fazer licenciatura, porque eu fui me encantando também com o curso, com a maneira que a gente aprende aqui, e aí, tô aí. Primeiro que a galera de arte do Rio eu já conhecia, eu queria conhecer de outro lugar. Segundo que eu queria conhecer pessoas de outro lugar e viver em outro lugar. Terceiro que era uma universidade nova, é uma universidade nova, mas quando eu escolhi era mais nova ainda, que tinha um método de aprendizado que ainda era mais flexível, assim. Então eu via que isso estava muito engessado já nas outras universidades, principalmente do Rio de Janeiro, que são super reconhecidas, blá blá blá. E a minha vida também estava muito engessada e tal, tinha um ciclo ali que se repetia, um ciclo que se repetia por causa disso. Então eu vim pra cá pra estar em outros lugares bem diferentes, assim, que me instigam a fazer coisas diferentes, tá de um jeito diferente. E também porque era novo e eu vi que era uma coisa que tá super em modificação ainda também.